Hello, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um aqui, diário de escrita, né? Já fiz alguns diários de escrita aí sobre meus outros livros cristãos. Recomendo que vocês assistam. E resolvi então fazer sobre este livro que se chama A Caixa Misteriosa. Que até onde eu me lembrava, era o primeiro livro que eu escrevi, né? Original. Antes eu escrevia fanfics e tudo mais, continuações de filmes. E aí, do nada, eu li um livro, se eu não me engano, eu li a saga Hush Hush, que era sobre anjo caído. E foi a primeira saga que eu li, e então me apaixonei pela história. E aí comecei a ter ideias para escrever A Caixa Misteriosa, que também seria sobre anjos. Mas depois o tempo foi passando e eu fui mudando essa história várias vezes, colocando outros tipos de vilão e tudo mais. O enredo ainda era o mesmo, né? Sobre a caixa misteriosa e tudo mais. E as cartas e os personagens, mas os nomes dos personagens, alguns foram mudando. Algumas principais coisas, assim, cenas foram mudando por causa do vilão, então eu teria que mudar toda a história, mais ou menos. E aí foi mudando, e então eu ficava muito cansada, e porque sempre que eu lia eu queria mexer na história, tirar alguma coisa, colocar alguma coisa. E isso é cansativo, gente. Infelizmente eu já percebi que quando eu leio muito meus livros, cristãos ou não cristãos, eu fico querendo mudar a história, não tudo, mas alguma coisinha eu sempre quero mexer. Então eu percebi que às vezes eu tenho que deixar a história voar e ir embora da minha vida e ficar escrevendo outras, né? Então eu acabei mexendo muito nessa história que ela acabou ficando para trás. Acabei até escrevendo livros e colocando no Wattpad, colocando em blogs bem mais rápido do que essa história, porque eu fiquei mexendo muito nessa história. Eu mexi nos outros, mas essa foi a que eu mais mexi, infelizmente. Então essa história foi ficando para trás, mas eu creio que também pode ter sido o propósito de Deus, porque quando eu escrevi essa história eu ainda não era cristã, então eu escrevi, não tinha nada assim demais, eu acho assim errado os cristãos ler, né? Mas mais ou menos, depende de como é que eu criei os anjos naquela época, eu não lembro. Mas, sabe, eu ainda lia e tudo mais, mesmo se eu fosse cristã, eu ainda leria essa história. Só que eu ainda não era cristã, né? Então, eu creio que foi propósito para agora eu cristã fazer uma história melhor, fazer falando da palavra de Deus, levando a palavra de Deus com ficção, né? Então agora a história não é mais, antes era não cristã, mas agora a história é cristã, ficção cristã, né? Não é baseada em fatos reais nem nada, é ficção. Mas, né, que eu tento lembrar de Deus de alguma forma e falar da palavra de Deus de alguma forma, seja sobre perdão, sobre o amor, sobre alguma coisa que Deus me ensina, né? Faço isso agora com todos os livros. E aí, então, eu pedi permissão a Deus para ver se Deus permitiria se eu pudesse escrever essa história, né? Nem tava, né, focando mais nela, assim, tava focando nas outras histórias cristãs mesmo. Mas aí eu senti falta dessa história. E aí eu pedi permissão a Deus, eu posso escrever, né, agora dessa vez, cristã. E aí, glória a Deus, Deus permitiu. Então eu estou lendo a história tudo de novo, algo que eu não queria, porque aí com certeza ia mexer. Mas se eu tenho que, né, mudar algumas coisas agora, realmente faz sentido, porque vai ser uma história cristã. Então algumas coisas eu tenho que, para fazer sentido agora, para mostrar que é uma história cristã, eu tive que mudar. Então agora faz sentido eu estar lendo, e aí eu tô mexendo na história de algumas coisas, mas graças a Deus até que tô sendo rápida, né? Não tem tanta coisa para mexer, mas mas aí eu tô tentando dividir capítulos, os capítulos estavam muito longos, gente, e infelizmente os capítulos ainda estão longos, em minha opinião, mas antes estava muito mais longo, então eu consegui dividir, né, porque infelizmente a história pede o que pede, né, eu gosto que termine de um jeito e tudo mais, então nem sempre dava para dividir os capítulos, mas o que deu eu consegui dividir, botei alguns novos títulos, mudei alguns títulos, né, que eu gosto de colocar em capítulos, eu gosto de botar capítulo 1 e aí um título, que o título vai resumir o que vai se tratar aquele capítulo. Eu gosto de fazer isso com títulos de capítulos, não só o título da história. E aí, então, mudei algumas coisas pra, né, teve que mudar. E aí, né, esse é o processo de escrita que tá acontecendo, né, sobre esse livro, né, um livro bem antigo, que foi a minha primeira história. Só que aí eu vi, né, que eu tenho uma outra história que eu escrevi em um blog, que também não era fanfic, que era a história que eu também adaptei para ser uma história cristã agora, né? Não só antes não cristã. E aí eu não sei então qual foi a história que eu escrevi primeiro. Se foi a Casa Misteriosa ou se foi essa outra história que que agora tá sendo uma história cristã também e tá ainda, né? Tá no rascunho do Wattpad, né? Eu não postei. Então eu não sei ainda, mas fico feliz que Deus também permitiu que eu reescrevesse essa história.
E aí, então, não sei mais. Jurava que era a Caixa Misteriosa, minha primeira história, assim, original, né? Sem ser fanfic. Mas depois eu vi essa aí eu fiquei em dúvida. E a Caixa Misteriosa, além de da história mudar algumas coisas, o título também mudou. Antes se chamava A Escolhida. E aí, se eu não me engano, eu já coloquei, gente, essa história na editora. Eu fui aprovada e tudo mais. Tinha até, se eu não me engano, assinado contrato. E aí, só que aí eles falaram que não, que já tinha alguma história que com o nome A Escolhida que eu tinha que mudar. E então, eu mudei e ficou sendo... Aí botou Andy Miller e a Caixa Misteriosa. Eu não lembro se na editora eu botei isso. Só sei que teve esse título também, Andy Miller e a Caixa Misteriosa. Andy Miller é o nome da protagonista. E aí agora eu mudei novamente e deixei só a Caixa Misteriosa. Porque pra mim só faria sentido com o nome da personagem se fosse tipo o Harry Potter, né? Por isso que eu botei esse nome. Harry Potter, aí tem lá, né? O tananana. E aí Andy Miller e a Caixa Misteriosa. Porque só faria sentido se o livro tivesse continuação, como Harry Potter. Tem Harry Potter e aí e outra coisa lá, né? Sei lá, a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Cálice de Fogo, né? E aí são continuações. E esse livro tinha continuações, esse livro que eu escrevi. E eu tô querendo lembrar aqui o que é que eu fiz, né? Pra botar um final, porque tinha continuações, né? Tinha mais 2 livros. A Andy Miller e a Caixa Misteriosa, a Andy Miller acho que os desafios e a Andy Miller a vingança, alguma coisa assim. E aí faria mais sentido esses títulos, com continuação. Mas quando eu deixei de ser continuação, porque eu tava achando tudo muito grande, e eu falei assim, rapaz, primeira história, as pessoas podem, sabe, não ter muito público para ler quando souber que tem continuações. Porque eu não sou uma autora conhecida. Então eu falei, não, então é melhor eu resumir tudo para ser um livro só. E foi isso que eu fiz. E aí ficou sendo a Caixa Misteriosa. Só que agora eu fiz, né, em busca do caminho, a verdade e a vida, e tá sendo continuações, e mesmo assim eu não sou autora conhecida. E acabei fazendo continuações, porque eu tava achando a história muito grande, então eu tive que dividir e tudo mais. Já expliquei, eu acho, no diário de escrita sobre essa história. E, né, agora eu podia realmente fazer a continuação de A Caixa Misteriosa. Eu vou ver aí, se eu achar que vai ficar muito grande, talvez eu divida. Porque, eu não tô ligando mais isso não, gente. Quem quiser ler, vai ler. Quem não quiser, não vai ler. Mas vamos ver o que é que vai ser. No momento só vai ser um único livro mesmo. E é por isso, entendeu? Aí tá agora o nome A Caixa Misteriosa. E eu lembro que, se eu não me engano, eu fiz a capa. Eu achei essa imagem da casa, né? E aí eu só fiz colocar, se não me engano, essa sombra, essa pessoa que tá em frente à casa. E a caixa, né? E a carta. Se eu não me engano, fui eu que tinha feito essa capa, né? Eu gostei na época, no momento eu tô gostando, então não vou mudar. Mas só por isso, porque não tem rosto de personagem, que eu não gosto. Se tivesse mostrando rosto, eu ia tirar. Mas como a pessoa tá de costas, na verdade, de frente pra porta, por mim tá tudo certo, né? Depois comentem o que vocês acham. E é isso, então, esse é o começo do diário de escrita. Eu vou ficar falando com vocês sobre como tá sendo esse processo. Se tiver alguma coisa para comentar com vocês, eu vou estar comentando. E aí, quando eu finalizar o livro, eu paro com o diário de escrita, é assim que eu faço. E é isso, eu tô muito animada. Tava, assim, um pouco desanimada às vezes, porque relendo mais uma vez. E também tem algumas coisas que eu fiquei meio assim, sem saber se eu tava gostando no início, né? Que essa história tinha, tipo, por exemplo, mostrando Andy na escola e tudo mais. Só que aí eu tava achando que não era um começo que o povo se interessaria. Então eu acabei colocando no começo lá um suspense. E depois eu só fiz resumir o que estava acontecendo, né? Aí não sei explicar. Mas eu resumi tudo o que estava acontecendo na escola. Eu não botei mais como antes, com diálogo e tudo mais. Pra ser algo tudo breve e acontecer logo algum... o que eu acho que vai convencer mais as pessoas, que é quando a caixa aparece na casa de Andy. Então, aí eu não sei se o povo vai gostar disso, né? Porque fica muito grande, né? Só o resumo, sem diálogo. E aí eu não sei se vocês vão gostar. Quem sabe se aparecer leitores dando opinião, eu mude de novo, não sei. Mas no momento eu preferi logo resumindo, que eu queria logo que mostrasse o foco, né? A caixa chegando na casa de Andy Miller. Mas eu também queria apresentar os outros personagens, que eu acho que são meus queridinhos, meus fofinhos. Então, por isso que eu deixei aqueles inícios, falando um pouco dos personagens, porque esses personagens não vão aparecer muito na história, só lá no meio ou no final, né? Eles aparecem no começo, depois eles somem, porque Andy Miller está tentando fugir com a caixa e tudo mais, leiam para entender melhor, entendeu? Então, eu tinha que focar um pouquinho neles, né? E aí, não sei se ficou chato isso, falando um pouco dos personagens. Mas são meus queridinhos, não quero excluir eles. E se botar só no meio, no final, não ia fazer sentido nenhum. Então eles tinham que aparecer em algum momento.
Mas o foco mais... São poucos personagens mais que ficam durante a história. Que é a Beta, né? A melhor amiga da Andy. Andy e o Declan e o Jimmy. Mas o Jimmy também some um pouquinho. Então, os três ficam mais aparecendo na história e tentando um aí ajudar o outro sobre essa caixa. E é isso. No próximo vlog Diário de Escrita eu vou ler a sinopse pra vocês. Eu ainda não mudei, né? A sinopse eu sei que eu vou ter que mudar, porque a história mudou algumas coisas, tá sendo a história cristã. Então, eu vou ter que mudar a sinopse. Eu tinha feito book trailer também. Tinha feito até um vídeo eu mesma, gravando como se eu fosse Andy Miller. E aí, botando cenas de um capítulo. Só que essas coisas é passado, né? Já que a história mudou de novo. Então, eu não vou focar nisso. Eu vou focar só na sinopse com vocês. E se eu tiver mais alguma coisa pra... Eu lembro que eu tinha até imagens também, né? E até que eram imagens assim, sem mostrar rosto de personagem. Só que eu não sei onde é que foram para essas imagens. Se eu achar, eu vou colocar nos capítulos, porque eu gosto de colocar. Ou talvez eu coloque alguma coisa só que dá pra parecer que é um capítulo de livro, sabe? Que realmente a maioria dos livros não tem imagens, essas coisas, né? Ilustração. Eu gosto, mas se ficar muito não com cara de ilustração e tal, eu vou só deixar de outro jeito mesmo. Que eu quero fazer com outros livros também. Tirar as imagens e ficar mais cara de livro físico, sabe? E é isso, pessoas. É isso, agradeço a Deus aí por permitir que eu não perca essa minha história, que tenho muito carinho, né? Meu bebezinho, meu xodó, meu primeiro livro, né? Pra mim é o primeiro livro. E é isso, a gente vai conversando. Leiam, tá disponível no Wattpad, tá? E fiquem com Deus. Beijo de luz.